Então, iniciamos aí a gravação do webinário Processos de Procura de Emprego. Esta atividade é uma atividade organizada pela Orientação Educacional do SAI, do Serviço de Apoio Estudante. Nós estamos localizados fisicamente aqui de frente com a DAC, do lado do bandejão. Então, é sempre importante dar essa referência, principalmente agora que estamos no ensino presencial, né, mas ainda com algumas atividades remotas. Acho que essa é uma vantagem importante desta pandemia, né, se é que a gente pode dizer assim, né, mas pelo menos a gente consegue otimizar melhor nosso tempo e poder participar aí das atividades mesmo que não estejamos presencialmente e, sobretudo, também ter aí a presença de pesquisadores, profissionais que estão aí mais distantes e possam colaborar, contribuir conosco, disponibilizando conhecimentos, pesquisas, dados importantes e a própria experiência, como é o caso do nosso convidado de hoje, o professor e psicólogo Tiago Fernandes Oliveira, que eu agradeço já antecipadamente pela sua disponibilidade e interesse de estar aqui conosco, né? Sei que a agenda dele está super apertada, trabalhando e pesquisando bastante, né, Tiago? A gente agradece aqui a sua colaboração para falar dessa temática tão importante, que é a procura de emprego, seja para quem esteja no momento já de transição da universidade para o mundo do trabalho, né, ou para quem esteja aí conciliando a vida acadêmica com a vida profissional, né, ou mesmo para quem está aí na pós-graduação. Certamente teremos aí informações bem importantes para que a gente possa se conhecer mais, explorar melhor aí nossas oportunidades, né, repensar aí as nossas estratégias e poder alcançar aí os objetivos de vida, profissionais, acadêmicos. Então, eu agradeço. Gostaria de agradecer também a presença de todos que estão aqui, o pessoal ainda vai chegando, então podem ir se acomodando aí. Eu estou aqui representando parte da equipe da orientação educacional, mas não estou sozinha. Vou pedir aí para minhas colegas se apresentarem, darem um oi para vocês também. Juliana, Franciele. Oi, pessoal, bom dia. Seja todo mundo bem-vindo. Professor Tiago, obrigada pela sua disponibilidade. Espero que seja uma manhã bem produtiva e que ajude vocês aí nesse momento de construção de carreira que vocês estão. Eu sou a Juliana, sou pedagoga e atuo na equipe de orientação educacional do SAI aqui no campus de Barão. Muito Bom dia, bem, pessoal. Franciele. Bom dia, sou a Franciele, sou estagiária aqui da orientação educacional, sou estudante da Unicamp aqui também, curso Letras. Acho que esse vai ser um webinário muito importante, né, para todos os estudantes aqui, que esse processo de procura de emprego realmente, eu como estudante falo que gera bastante dúvida, né, gera bastante apreensão. Vou colocar aqui no chat também alguns links interessantes das nossas redes sociais, da gravação de outros webinários, de outros reuniões que a gente já fez, até aqui do projeto Projecta, né, que tem bastante coisa sobre currículo, sobre o processo de procura de emprego. Então, para vocês olharem, compartilharem com os amigos, tem bastante informação legal e útil para a vida acadêmica, ok? Muito bom, Fran. Muito obrigada aí pelas suas dicas. Pessoal, nossa organização das atividades do webinários, elas têm sido feitas com tempo aí limite, né? Então, nossa perspectiva aqui hoje é do teto até as 11h30, até para a gente não ficar muito cansativo, né? Vocês fiquem muito à vontade para participar pelo chat, ou quem se sentir mais à vontade, quiser abrir o microfone também, está valendo. Então, eu vou apresentar agora mais formalmente, né, o nosso convidado de hoje e passo a palavra para ele. Tá? Então, o Tiago Fernandes Oliveira, ele é psicólogo, especialista em psicologia clínica e em psicologia escolar e educacional, mestre e doutorando em psicologia das organizações e do trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina. É membro associado da Associação Brasileira de Orientação Profissional e é psicólogo do Instituto Federal Catarinense, orientador profissional e de carreira. Então, Tiago, seja muito bem-vindo.
e tenho certeza que a sua fala será muito importante, irá nos ajudar bastante. Eu estarei aqui acompanhando e ajudando vocês no chat. Então, passo a palavra para o Tiago. Obrigado, Marilda. Bom dia, pessoal. Agradeço pelas palavras aí, pela apresentação, pelo convite seu. Eu vou falar um pouquinho de capital social hoje, então a gente só está aqui hoje conversando por causa da construção aí do capital social, de amizades que a gente faz no campo pessoal e profissional. Então, agradeço aí o pessoal da Unicamp, foi um prazer estar falando com vocês. Estou falando aqui de Florianópolis, a Ilha da Magia aqui, fazendo um tempo agradável aqui, chegando no finalzinho aí de outubro, e espero que seja um dia bem legal aqui para a gente falar sobre procura de emprego. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação aqui, só para me ajudar aqui na condução da nossa conversa, e como eu vou estar só com uma tela, não vou estar vendo, né, o que está acontecendo no chat, mas Marilda, pessoal, podem ou abrir o microfone ou quando eu terminar a minha apresentação, eu falo. Se ocorreu algum imprevisto de problema com a internet, a Marilda tem meu celular, me dá um toque que deu alguma coisa ruim aí para a gente poder arrumar de volta, tá bom? Só um instante. Certinho, então, pessoal. Então, como a Marilda adiantou, eu sou o Thiago, faço doutorado em psicologia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Estou no último ano, pretendo defender aí minha tese comecinho agora de 2023, né? Então, está chegando perto aí desse período aí tenso. Também estou em período de transição, né, do doutorado, né, para a conclusão, né, dessa etapa de ensino. Então, é um período de bastante trabalho e bastante produção aí para conseguir dar conta dos objetivos aí das minhas metas. Também sou psicólogo escolar e educacional no Instituto Federal Catarinense, então tanto na UFSC quanto no meu trabalho no Instituto Federal, aí em São Paulo, vocês devem conhecer o Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, né, tem alguns campi aí no estado, então eu trabalho no Instituto Correlato aqui em Santa Catarina, e eu ajudo, né, tanto jovens de ensino médio quanto jovens do ensino superior a se desenvolverem academicamente ao longo tanto do ensino médio quanto do ensino superior e fazer uma transição para o mundo do trabalho de modo mais qualificado. Então, trabalho desde oficinas, trabalho dentro de disciplinas com planejamento de carreira de jovens adultos universitários e pós-graduandos também. Também sou orientador profissional de carreira, como profissional autônomo, mas no momento eu dei um tempinho nessa minha ocupação, que eu gosto bastante, em razão do doutorado, assim, para poder me dedicar um pouquinho mais a ele, porque é um período único aí que está acabando, 4 aninhos. Então, a intenção é retomar agora essa minha atividade no comecinho agora de 2023 também. Então tá, pessoal, gosto muito de falar sobre esse tema, sobre procura de emprego, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o período aí seja do universitário, da universitária, ou do pós-graduando, pós-graduanda, que está nesse período final ali, da metade para o final do curso, e vai transitar aí dessa dedicação acadêmica para o mundo do trabalho, né? Então, é um período que vocês precisam lidar aí com diversos desafios inerentes à graduação e após. Por exemplo, conclusão de trabalho de conclusão de curso, conclusão de disciplinas, muita gente não consegue, às vezes, dar conta das disciplinas no começo do curso e começam a postergar a formatura com muita disciplina de vários períodos diferentes. Na pós-graduação, né, conclusão da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, enfim, diversas atividades que precisam ser feitas nesse final de curso. E, além disso, pensar em diversos aspectos de carreira também. Às vezes, o que eu percebo, assim, muitos universitários, parece que falta cognição, assim, porque o pessoal está muito cansado, que é o segundo ponto aqui, né? O cansaço da rotina, né? Muitos anos, 4, 5, 6 anos
se dedicando. A Unicamp, né, a Universidade de Campinas, ela simplesmente é uma das melhores universidades da América Latina. Então, eu imagino que a rotina acadêmica de vocês seja de alto nível, e para conseguir obter êxito, né, na conclusão da formação superior, vocês devem se dedicar bastante para conseguir dar conta de tantas tarefas. Também é um período que vocês também precisam definir interesses que vocês têm dentro da área de formação de vocês, dentro da área que vocês estão se qualificando, e também se conhecer mais. O autoconhecimento é super importante nessa etapa, né? Conhecer no que vocês são habilidosos, ou vocês têm potencial de desenvolver, os seus valores, o que vocês abrem mão, o que vocês não abrem mão, de alguns valores pessoais, valores de trabalho. Vocês precisam também tentar acompanhar as mudanças de contexto. Isso é super importante, porque muitas vezes você entra num curso superior porque naquele momento, lá em 2000 e tantos, a sua área estava superaquecida no mercado de trabalho, havia muita oportunidade de emprego, daí você passa 5, 6 anos na universidade, quando você forma, talvez a economia já não esteja no melhor momento. Então, essa análise do contexto é super importante. Às vezes você começa gostando de alguma coisa, só que daí você se forma gostando de outra, porque há outras oportunidades disponíveis no mercado. Então, isso acaba influenciando, é uma coisa que vocês precisam pensar nesse final de curso, né? Também as pessoas falam muito, aqui foi falado sobre o momento de apreensão, né, ou seria uma ansiedade em relação ao futuro, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer no ano que vem, ou daqui a 2 anos com muita certeza, né, um mundo muito incerto, então tem um pouquinho de ansiedade, não talvez aquela ansiedade paralisante, mas aquele receio, né, como é que as coisas vão se desenhar. E quais oportunidades geralmente que vocês têm quando vocês se formam, seja na graduação, seja na pós-graduação, né? Muita gente tem se dedicado ao trabalho como profissional liberal, profissional autônomo, prestador de serviço, né? Ou como empreendedor, né? Abrindo seu próprio negócio, pessoas que não querem trabalhar por conta própria, querem gerir o próprio negócio, não querem ter um patrão. Mas também tem a opção do emprego, que é o terceiro ponto aqui, né? Seja no setor público, no setor privado, no terceiro setor. A minha fala hoje, em razão das peculiaridades do setor público, principalmente de concursos para carreira estável, eu vou dar mais ênfase para o setor privado e terceiro setor. Eu acho que o setor público cabe até, eu não sei se tem, né? Teria que olhar lá na lista de webinários, um webinário só para quem quer fazer concursos públicos e se tornar servidor público. Porque é uma lógica completamente diferente de outras formas de inserção profissional por meio do emprego. Outros universitários também, eles se formam e permanecem na universidade ou continuam se capacitando por meio de mestrado, doutorado, pós-doutorado, especializações. Muitos não se sentem, acham que o curso superior não preparou totalmente para ingressar, as pessoas não se sentem confiantes, então acabam continuando estudando até para ser um diferencial no currículo. E tem aquelas outras pessoas que partem para voluntariado, outras experiências não remuneradas, outras experiências de vida não remuneradas, mas que ajudam a construir a carreira nesse período pós-formação superior. A gente vai dar ênfase aqui ao emprego, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa etapa. Tiago, deixa eu só te Sim. interromper um minutinho, surgiu uma pergunta aqui, talvez Claro, seja melhor responder agora. O Davi, ele pergunta o que seria esse terceiro setor. certo. O terceiro setor aqui a gente conhecido melhor assim no Brasil como Sistema S, né? São aquelas organizações sem fins lucrativos de caráter privado, né? Mas elas não visam, não é exatamente uma empresa privada, porque eles não visam o lucro, né? Muito do que o dinheiro captado pelo terceiro setor é investido diretamente na organização, né? Obviamente tem a remuneração dos trabalhadores, dos gestores, dos diretores, mas a diferença do setor privado para o terceiro setor basicamente é a questão do fim do sistema de lucro, né? O sistema lucrativo da empresa que é diferente, né? No Brasil a gente conhece mais pelo sistema SESC, SENAI, SENAC, né, que acaba atuando como terceiro setor, e é uma forma de empregabilidade, né? Você participa de processos seletivos, né, e tudo mais para entrar nessa forma de inserção profissional por meio do emprego. Não sei se respondi assim por cima, mais ou menos, o que seja.
ele entendeu, respondeu aqui. Ah, perfeito, então. Respondeu Ok. sim. Obrigada. Maravilha, então. Então, assim, passando para frente aqui, o que seria, então, comportamento de procura de emprego, né? É o ato intencional, isso é importante, a parte do intencional aqui, é o ato intencional de identificação de oportunidades e o comprometimento em obter o emprego. Se vocês forem ver, até a pesquisa do IBGE, quando vai ser o percentual de pessoas desempregadas no Brasil, né? As perguntas que eles fazem é isso, se na semana anterior ou nos dias anteriores a pessoa saiu para... investiu, né, teve um ato intencional de sair para buscar emprego e não encontrou. Aquelas pessoas que não saíram para buscar emprego, estão em casa, que nem estão procurando emprego, nem se fala que elas estão desempregadas, fala até desalentadas, né? Fala até um outro termo, que são pessoas que nem estão procurando mais. Então, esse ponto é importante, né? O ato intencional de você identificar as oportunidades e se comprometer a obter um emprego, abrangendo atividades comportamentais. E daí no comportamental a gente divide entre atividades exploratórias. Atividades exploratórias, quais são? Quando você vai lá na internet, pesquisa onde que tem vagas de emprego abertas, quando você fala, pergunta para as pessoas onde que as pessoas acham que tem uma vaga de emprego disponível, pede ajuda, essa parte inicial, escreve seu currículo, né? E daí depois tem uma parte de comportamentos mais ativos, né? Depois do exploratório tem um comportamento ativo, que é quando a pessoa realmente ela vai a campo, né? Ela entrega currículos, ela fala com o empregador, ela participa de entrevistas, ela participa de entrevistas em grupo, entrevistas individuais, né? Dentro da empresa, em outros espaços, como agências de emprego, né? E também a gente tem a gente chama de atividades psicológicas, né? Por que acontece? E ela não tem um peso menor ou maior que as atividades comportamentais, né? Porque a procura de emprego costuma ser uma atividade bastante desgastante para as pessoas, no sentido porque a pessoa tem que fazer pesquisas, tem que sair de casa, tem que falar com pessoas, tem que escrever seu currículo, tem que organizar o currículo, tem que escrever currículos diferentes para cargos diferentes, e tudo isso acaba gerando muitas vezes um desgaste, lidar com eventuais rejeições no processo, receber não. Às vezes você participa de um processo que você se acha super competente, super preparado e você não é aprovado, então você precisa lidar com rejeições no processo. É mais provável que você receba alguns nãos até receber um sim. Então, essa parte psicológica é super importante na procura de emprego e muitas vezes é negligenciada em termos de desenvolvimento, né? E também a gente precisa manter a confiança na própria capacidade de conseguir um emprego e também otimismo, né? Você antever que as coisas vão melhorar, ou antever de modo positivo as coisas que podem acontecer com você, mesmo diante de obstáculos e dificuldades que inevitavelmente vão surgir no caminho. E falando assim, né? Quando você digita lá na internet, lá no Valor, no G1 ou qualquer site de internet, o pessoal fala que o emprego acabou, que o emprego não existe, é o fim da era do emprego. E realmente, nos últimos 20, 30 anos, mudou a relação que a gente tem com o emprego, né? A ideia daquele emprego para a vida toda, dos nossos pais, dos nossos avós, não é mais a norma. O que era a norma antigamente agora não é mais. Mas isso não quer dizer que o emprego vai acabar, tanto que ele não acabou, ele existe, ele é forte ainda. Outras formas de atuação profissional acabaram se destacando nos últimos tempos, mas emprego ainda continua talvez a principal forma de inserção profissional das pessoas. Então ele existe mesmo, apesar de mudanças de alguns aspectos na sua relação com a sociedade, né? Então, antigamente as pessoas procuravam emprego muito poucas vezes, né? Porque a ideia era ficar muito tempo numa mesma empresa. E hoje, procurar emprego não é mais algo raro ou único na vida, né? Mas ele tem se tornado mais habitual. O que acontece? As pessoas estão querendo mudar de emprego mais vezes. Não é só essa questão da pessoa ser demitida e ela ter que procurar um novo emprego. As pessoas hoje, principalmente as mais jovens, elas têm ficado alguns anos numa empresa e elas têm sentido necessidade, por causa de desafio, por causa de melhores oportunidades, de trocar de emprego. Então, tem sido um comportamento mais habitual na sociedade, seja ele voluntário ou involuntário, né? Como agora a gente teve, por exemplo, a pandemia de Covid, né? Muita gente foi dispensada, então ela não estava esperando, ninguém esperava que ia ter uma pandemia, a não ser os epidemiologistas que já esperavam que isso ia acontecer, mas as pessoas não esperavam, os empresários não esperavam, e simplesmente muita gente foi demitida nesse processo que a gente chama de um processo de busca não voluntária. A pessoa não estava esperando, ela teve que procurar. Então tem sido um processo muito comum hoje em dia. Muita gente coloca a culpa na tecnologia, que a tecnologia reduz empregos,
Isso acontece quando entra uma nova tecnologia, ela acaba sendo muitas vezes mais eficaz e mais produtiva do que a soma de várias pessoas fazendo a mesma tarefa. Ao mesmo tempo, aumenta empregos também. Muitos empregos nascem com o advento e desenvolvimento da tecnologia. Então, no final das contas, acaba tendo um balanço entre redução e aumento de empregos pelo uso da tecnologia. Mas praticamente todas as áreas vão ser impactadas pela tecnologia, elas vão mudar por causa da tecnologia, né? Recém-formados poderão querer um emprego para ganhar experiência ou obter retorno financeiro. E esse aqui é um ponto importante. Eu atendo alguns alunos na UFSC que eles querem abrir o próprio negócio. Eles não querem trabalhar para uma organização. Eles querem realmente trabalhar por conta própria, como profissional autônomo, prestador de serviço. Eles querem isso. Mas quando eles se formam, eles estão sem dinheiro algum e eles não têm para quem pedir. Então, muita gente, ou eles se sentem ainda não ainda competentes para abrir uma empresa, tocar uma empresa sozinho, ou tocar sozinho o seu próprio negócio, o seu trabalho autônomo. Eles querem ganhar experiência. Então, muitos recém-formados, por mais que não tenham a ideia de conseguir um emprego nesse momento, querer um emprego a longo prazo, eles querem nesse momento para conseguir guardar dinheiro ou para ganhar experiência profissional. Isso é muito comum, por exemplo, na área do direito, né? Muitas pessoas se formam em direito, querem advogar, querem abrir seu próprio escritório, mas antes querem dar uma calejada, que eu chamo assim, né? Querem participar ativamente do mercado de trabalho, ficar alguns anos num grande escritório, conhecendo clientes, fazendo o seu capital social, profissional, antes de abrir o próprio escritório. Então, acaba sendo um processo comum também nessa etapa. E o interessante aqui, hoje no Brasil tem 56 milhões de usuários no LinkedIn, que é a rede social profissional aí mais famosa do mundo. Eu não sei quantos desses 50 milhões são usuários ativos, aqueles que entram com frequência e tudo mais, mas o número realmente é muito grande e espanta, assim, né? Porque é muita gente. Eu uso também para ler notícias, para falar com pessoas, para ter contatos profissionais. E é interessante o número de pessoas que estão no LinkedIn, que basicamente a maioria dos usuários estão em busca de oportunidades, estão lá para procurar emprego ou são recrutadores que estão buscando talentos na rede social. E quais são os desafios, né, nessa etapa aí de busca de emprego para graduados no ensino superior? Um dos desafios o diploma não é mais garantia de emprego. Pode ser que, eventualmente, se você seja hoje um programador, um desenvolvedor de software, que são áreas mais aquecidas no mercado de trabalho atualmente, pode ser que a tua formação realmente, por si só, lhe garanta emprego nesse momento. Mas como o mercado ele é muito volátil, pode ser que daqui a alguns anos não seja mais assim. Então, a ideia é que você só se formar, simplesmente se formar e esperar que as coisas aconteçam, realmente não vai te trazer frutos, seja como profissional liberal, seja na busca de um emprego, né? Você precisa ter algo a mais, desenvolver outras competências que não só completar o curso superior. Tem uma concorrência mais acirrada, né? Nos últimos 10, 15, 20 anos, teve um aumento muito grande da formação do número de egressos, pessoas que se formaram no ensino superior. O Brasil ainda tem um número baixo de pessoas graduadas no ensino superior, comparado com outros países desenvolvidos, por exemplo. Então, a gente até teria que formar mais. Tem algumas discussões sobre a qualidade da formação, realmente, tipo, aumenta o número de egressos, mas a qualidade do ensino não aumenta na mesma proporção, então acaba que pessoas que fazem uma boa formação superior acabam ainda tendo um diferencial sobre as outras, mas, de qualquer modo, é um número maior de concorrentes, né, que são pessoas que vão disputar com vocês as vagas existentes no mercado. Dependendo da área de formação, do momento histórico, do contexto geográfico, poderá haver vagas mais limitadas. Então, eu não consigo discutir, por exemplo, como que está o mercado de trabalho da engenharia civil em Florianópolis. Eu não sei como é que está na região de Campinas, ou na região de Barueri, ou na região de São José do Rio Preto. Enfim, tem essa questão do mercado de trabalho, das formações, tem aspectos geográficos, regionais muito sensíveis, assim, né? Então, cada caso é preciso ser investigado, assim, a partir da região que a pessoa pretende buscar emprego, né? Então, tem uma influência grande nesse aspecto. As chances de oportunidades podem ser desiguais, e esse é um aspecto triste, assim, do mercado de trabalho, né? Às vezes eu recebo alguns estudantes ali se formando com 21, 22 anos, e eles comentam assim, às vezes eu vou fazer entrevista com pessoas mais velhas e parece que eu sou
preterida do processo, porque eu sou muito jovem, eu pareço muito jovem. As pessoas falam que não parece que eu sou formado em medicina, que eu já sou dentista, que eu já sou formado em direito, que eu já sou um advogado, por mais da minha baixa idade. Então, essa é uma discriminação, né, do mercado de trabalho com pessoas mais jovens. Acontece também com pessoas muito velhas, né, pessoas que já passaram de certa idade, não conseguem, às vezes, entrar no mercado de trabalho porque acham que as pessoas não vão dar conta, as pessoas estão velhas demais para assumir aquela função. Enfim, outras formas de discriminação, discriminação de gênero, discriminação étnico-raciais, a gente sabe que as pessoas não têm as mesmas condições e isso acaba sendo um desafio para alguns grupos. E apesar de ser algo habitual, procurar e encontrar um emprego pode ser difícil e demorado, principalmente em períodos de retração econômica. Eu lembro em 2009, 2010, não sei se vocês vão lembrar, mas teve um boom da construção civil no Brasil, né? Tinha obras da Copa, obras das Olimpíadas, PAC, Minha Casa Minha Vida, enfim, né? Era um momento de crescimento econômico. E faltava engenheiro civil. Os engenheiros civis que se formavam já entravam empregados no mercado de trabalho com um salário altíssimo para a época, assim, porque não tinha profissionais. E daí o que acontecia? Muita gente entrou no curso de engenharia civil lá em 2010, observando aquele crescimento, passou 5, 6 anos, se formou em 2015, 2016. O que aconteceu? Crise econômica. Então, esses períodos de retração econômica pode ser mais um desafio, mais uma dificuldade que a pessoa formada pode ter de enfrentar, dependendo da época, né? Uma coisa que a gente precisa se preparar. E outra coisa também que é um desafio é que transições, né? Esse período que você sai da universidade para o mercado de trabalho, se você tiver várias experiências mal sucedidas, isso pode acabar reduzindo o teu otimismo com a própria área de formação. Você pode até se questionar se é aquilo mesmo que você queria, se aquilo serve para você mesmo. Então, fazer uma transição para o mercado de trabalho de maneira qualificada e bem-sucedida acaba gerando um maior nível de otimismo com a sua área de formação. Então, adentrando um pouquinho mais no tema, assim, quais são os 3 principais grupos de pessoas que procuram emprego? Tem o caso da maioria de vocês, né, que é aquele primeiro grupo, né, que é aquelas pessoas que estão finalizando alguma etapa de dedicação integral a uma formação educacional e logo estão procurando emprego. Então, são pessoas geralmente mais inexperientes, eu sei que tem pessoas mais velhas que fazem curso superior, mas muitas vezes ele nunca procurou emprego naquela área que ele está se formando, né, será a primeira vez. Então, acaba sendo pessoas inexperientes, pelo menos na área de formação, e que estão buscando emprego, ou se não pela primeira vez, mas uma das primeiras experiências. O segundo grupo é aqueles que perderam emprego, que foram demitidos, né, ou estão desempregados há mais tempo, né? Esse é o grupo que geralmente está um pouquinho mais desesperado, porque ou não estava esperando a demissão, ou já tem uma família montada, tem uma casa, tem financiamento, tem carro, tem vários gastos, já tem uma vida já formada que depende daquele trabalho e de repente ela perde emprego. Então a gente fala que pessoas que passam mais de 6 meses procurando e não acham emprego já começam a entrar num nível assim de desalento, né? Começam a ficar muito preocupadas, isso gera um sério de desgastes assim, físicos e emocionais. E o último grupo é aqueles que querem mudar de emprego atual para algum que seja mais adequado aos seus objetivos, né? Então, muita gente está empregada, um emprego até que é bom, mas de repente o namorado ou o cônjuge se mudou para outra cidade, daí a pessoa quer procurar um emprego mais próximo, ou quer mudar de país, ou quer mudar um emprego que pague mais. Então, essas pessoas elas têm um pouquinho mais de tranquilidade, porque elas têm uma segurança do emprego atual, mas elas estão procurando outras possibilidades de emprego. Outro tema importante em relação à procura de emprego tem a ver com o tipo de busca. Então, tem dois tipos de busca aqui que são super recomendados que vocês sigam, e tem uma que não é tão recomendada porque ela é um pouco arriscada em termos de carreira, em termos de satisfação com o emprego que vocês vão conseguir. A pessoa que tem a estratégia de busca focada de emprego são aqueles estudantes de graduação formados no ensino superior que têm áreas muito específicas, eles têm interesses bem específicos, ou empregadores, empresas bem específicas que elas querem trabalhar. Então, eles têm metas um pouquinho mais claras do que elas querem em termos de emprego, né? Essas pessoas se inscrevem apenas para aquelas vagas que elas têm interesse e possuem as competências para aquele cargo. Então, geralmente até parece que a pessoa, muitas vezes essas pessoas parecem que não está procurando emprego, né? Mas pode ser que a pessoa está procurando, mas ela tem um interesse muito específico, né? Ela só quer trabalhar naquele hospital, ou naquela área, ou naquele escritório, ou quer ser trainee naquela grande empresa de São Paulo, enfim, né? Então, são pessoas que têm uma busca bem focada, às vezes ela acaba até demorando para conseguir um emprego,
mas eles pesquisam bastante, geralmente, enfim, pedem ajuda para os pais para ajudá-los a mantê-los financeiramente ou buscam outras formas de renda enquanto não conseguem aquilo que querem, né? Um outro tipo, né, além do focado, tem um tipo exploratório, que é um tipo que eu acho bastante interessante no momento que a gente vive hoje, assim, né, de muitas oportunidades em termos de áreas, né, você se forma numa área, num determinado curso superior e tem tanta área legal que você gosta, que você até fica um pouco em dúvida no que você pode fazer, né, você tem 2, 3, até 4 opções, né, então essa pessoa que faz uma busca exploratória de emprego, ela tem até ideia do que quer, mas ela está mais aberta às oportunidades que podem aparecer, inclusive por questões financeiras. Às vezes a pessoa quer ser analista judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Não tem concurso todo ano, né? Até tem alguma frequência, mas não chega a ser todo ano, às vezes a cada 2, 3, 4 anos. Então a pessoa, muitas vezes ela fala assim, bom, eu não posso esperar 3, 4 anos para o próximo concurso, né? Eu vou ter que me dedicar a outra coisa até eu conseguir essa oportunidade de emprego. Então essas pessoas elas estão um pouquinho mais abertas até em razão das próprias necessidades, assim, né? Mas isso não quer dizer que elas não pesquisam bastante, né? Que elas não buscam informações, que elas não analisam os potenciais empregadores, né? Elas fazem isso. A única diferença é que elas assim, bom, se pintar uma coisa nova que eu acho que possa ser interessante, que eu possa gostar, eu vou investir. Né? Então, um perfil bem interessante para o mundo de hoje, que nem sempre as oportunidades estão fáceis para todo mundo. Né? Por fim, tem o perfil que a gente chama de aquele que faz uma busca aleatória. Essa pessoa ela não tem a mínima ideia do que ela quer, ou não tem uma ideia muito clara do que ela quer da vida, o que ela quer de emprego, o que ela quer com a formação do superior que ela acabou de fazer. Fazem busca de modo mais passivo, ou seja, quando a gente estava falando dos comportamentos ali, de busca de emprego, é uma pessoa muitas vezes que não fala com ninguém, né, que nem mexe no próprio currículo, fez um currículo há 2, 3 anos e usa o mesmo, esperam que o empregador venha até ela, oferecer uma vaga e não vai até ele, né, então acaba sendo uma pessoa mais passiva esperando a oportunidade de chegar, ou quando um familiar começa a pressionar, né, tá, você não vai procurar emprego, não, né, e tal. Então, essas pessoas elas acabam aplicando métodos mais de tentativa e erro na busca, né? Elas não têm muita ideia como é que faz, simplesmente vão no calor da emoção ali, ou vão tentou, deu errado, daí volta, enfim. É um perfil que acaba, muitas vezes, até conseguindo emprego mais rápido que os outros perfis, não porque a busca foi qualificada, mas porque ele atira para todo e qualquer lado. Né? Então, até consegue emprego rápido, legal, mas as pesquisas mostram que é um perfil que acaba ficando insatisfeito muito mais rápido com o emprego que consegue. Porque como ele atira para todo qualquer lado e qualquer um serve, é muito mais provável que encontre um emprego que pague mal, que tenha más condições, que aceite uma pessoa que tem esse método, né, de tentativa e erro, uma pessoa não tão qualificada. Então, assim, a gente sempre recomenda e tenta desenvolver com os universitários aqueles 2 primeiros tipos procura de tipo, né, de procura de emprego, né, de orientação de procura de emprego, né, que ou é focada, né, se você tem um foco muito específico, ok, isso não é um problema. Você vai ter que lidar só com as especificidades ali de tempo, por exemplo, ou se a oportunidade não ocorre com alguma frequência que você precisa. E a exploratória, que é bem interessante no sentido hoje de você estar um pouquinho mais aberto para outras oportunidades que você nem imaginava que existiam. Alguém abriu o áudio? Não sei se alguém vai falar. Acho que não. Em relação às fontes de oportunidades, né? A gente comenta aqui que existem 2 principais fontes, né? A gente tem as fontes formais, que elas são as mais conhecidas. O que são fontes formais de oportunidades de emprego? São aquelas oportunidades externas que são oferecidas para recrutamento de pessoas, né? Quando em agências de emprego, anúncios de emprego, no LinkedIn, setores universitários que são articulados com as empresas, né, que fazem recomendações, as próprias empresas hoje criam um banco de dados, né, de currículo, você pode entrar direto no site da empresa e cadastrar o seu currículo lá. Isso a gente chama de fonte formal de oportunidade. E tem a fonte informal. A fonte informal, ela é muitas vezes ela é subestimada. Essa é a palavra correta para se falar na busca de emprego, né? Quais são as fontes informais? É indicação de amigo, indicação de colega, de ex-colega de turma de trabalho, de familiares,
contato com pessoas influentes que podem ajudar, contato direto com o recrutador. Eu já vou dar um exemplo dessa situação. Muitas vezes essas fontes formais são mais eficientes para a obtenção de emprego do que as formais. A gente diz, na prática, que as duas são igualmente importantes e são. Mas as pesquisas mostram que, dependendo do contexto, dependendo do grupo, as fontes informais acabam sendo uma fonte maior de você conseguir um emprego. Esses dias eu estava falando com uma colega que é recrutadora de recursos humanos, e ela comentou que ela só usa, hoje ela só contrata pelo LinkedIn, que é aquela plataforma que eu falei para vocês, a rede social profissional, e muitas vezes ela não dá nem tempo de abrir a vaga. O que acontece? Os usuários do LinkedIn, sabendo que ela é recrutadora daquela empresa específica, eles se oferecem, eles se apresentam, mostram o currículo para ela, falam que estão procurando uma oportunidade de determinada área, que é uma que ela está precisando, mas nem deu tempo dela lançar a vaga, porque já tem muita gente qualificada buscando emprego ativamente. Então isso é interessante, né? Utilizando a rede social para entrar em contato com o recrutador, se oferecer, né? E obter uma oportunidade. Outras coisas, né? De você, no Brasil, vocês já devem ter ouvido assim, não, eu participei de uma entrevista de emprego, só que quem entrou foi o primo de não sei quem, foi o amigo de um funcionário da empresa, e eu acabei não entrando. Então a pessoa tem um QI, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina, o pessoal fala bastante. A pessoa tem QI, que não é o quociente de inteligência, a pessoa tem QI, a pessoa tem quem indique, né? Ou seja, a pessoa tem um conhecido que indica ela para a empresa como um potencial funcionário, e a pessoa vai lá e consegue o emprego. E muitas vezes isso é mal visto, mas acho que isso, claro, a gente fica triste quando isso acontece, porque a gente quer obter um emprego, obviamente, mas acho que isso serve de lição para a gente aprender também a utilizar as nossas redes sociais e construir relações importantes, pessoais e profissionais, para quando a gente precisar, a gente poder pedir indicação e poder avisar as pessoas que a gente está procurando emprego, essas pessoas nos ajudar a encontrar. Porque as pesquisas mostram que, realmente, entre uma pessoa desconhecida e entre o amigo de um funcionário, realmente, os recrutadores, eles vão dar um peso maior ali, né? Nós somos seres sociais, né? Como seres sociais, a gente dá muita ênfase isso a quem a gente conhece, os amigos e tudo mais. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse aspecto, desenvolver essas fontes informais de busca de emprego também, se a gente quer conseguir uma oportunidade. E agora, chegando para essa parte final aqui da minha apresentação, eu, universitária, né, ou pós-graduando, mestrando, doutorando, doutoranda, o que eu tenho que fazer para aumentar minhas chances de obter um emprego? Eu fiz um compilado aqui do que as pesquisas mostram, o que realmente é eficaz assim, para a gente conseguir um emprego. Obviamente que não é bala de prata, né, que a gente fala, não é uma receita de bolo que você aplica e vai dar certo automaticamente, mas aumenta muito as suas chances, né? E eu separei uma aqui especialmente para o público universitário, assim, né? Que se você é universitária, invista nos estágios curriculares e extracurriculares, além de experiências não obrigatórias, se possível. Eu sempre coloco se possível porque eu sou muito empático com aquelas pessoas que, mesmo numa universidade pública rigorosa em termos de dedicação, muita gente ainda trabalha ou tem um estágio e fica o dia todo, sai 6 horas da manhã de casa e volta às 10, 11 horas da noite para casa de volta, né? Então acaba sendo difícil a pessoa fazer além do que é obrigatório. Mas eu vou falar alguns pontos para vocês refletirem e verem sobre a importância desse aspecto. Primeiro, né, o estágio, seja curricular ou extracurricular, ou essas experiências, auxilia bastante na construção de competências para o trabalho, principalmente para pessoas muito jovens. Né? Se você é jovem, não teve muita experiência profissional, essas experiências de estágio são muito importantes para você entender as rotinas administrativas, as rotinas de trabalho, os prazos, as relações de trabalho e várias outras competências, saber lidar com dificuldades, saber lidar com desafio no ambiente de trabalho que é diferente do ambiente universitário. Então, esse é um ponto super importante e quem passa por experiências de estágio, mesmo que elas não sejam das mais positivas, ganha um bom repertório em termos de competências para o trabalho depois. Esse aqui é outro ponto interessante que podem reduzir, eu botei podem porque realmente pode ser que não, né? Mas podem reduzir a ansiedade na hora de procurar um emprego. Né? Muitos estagiários passam por entrevistas, né? Tem entrevistas de estágio, principalmente estágios remunerados, não obrigatórios, e acaba sendo uma forma deles passarem por todo esse processo, né? De falar com falar com o campo de estágio, né? Se mostrar mais competente que os demais concorrentes,
passar pela entrevista, passar por dinâmica de grupo. Então, passar por essa experiência de estágio, dependendo do estágio, pode ajudar a reduzir um pouquinho na hora que você for encontrar um emprego pós-formado. Esse aqui é um ponto bem legal, possibilidade de efetivação pós-formado. Na UFSC, nos últimos 2, 3 anos, não sei se por conta da pandemia ou outro fator, estou notando que os estudantes que participam dos grupos de planejamento de carreira, eles estão cada vez mais querendo sair da graduação já empregados, eles estão mais preocupados do que outros anos que eu observei. Eles querem muito, eles estão pensando muito nessa possibilidade de ser efetivado logo depois de formado, porque isso é uma garantia que eles vão sair da universidade e vão ter uma remuneração. Muitos, os pais já começam a cobrar, né? Eu te ajudei agora na universidade, agora você vai ter que se virar, né? Se você quer ter tuas coisas, você vai ter que ter o seu próprio emprego, né? Então, acaba sendo uma experiência interessante de você ser um estagiário, principalmente se for extracurricular, remunerado, porque as empresas também, conhecendo você e você entregando um trabalho qualificado, as chances de efetivação são muito grandes, né? Porque a empresa, é interessante para a empresa também contratar uma pessoa que já conhece as rotinas, que você já conhece a empresa já te conhece, então acaba sendo uma fonte de tranquilidade também para a pessoa que está se formando no ensino superior. Tem a questão do enriquecimento do currículo, né? Muita gente parece que fazer currículo é fácil, né? Mas eu noto que quando a gente pega alguns currículos de estudantes de graduação, eles falam assim, mas eu não tenho nada, eu não fiz nada na vida, né? Eu não tenho o que colocar no meu currículo. E daí, a hora que a gente começa a pincelar, vendo essas experiências não obrigatórias, a gente começa a gerar conteúdo para esse currículo. E você participar do estágio, realmente, né? Você não tem, talvez, uma experiência de emprego anterior, formal, mas as experiências de estágio contam, né, para a tua formação do teu currículo. E outro ponto que muita gente, às vezes, acaba não comentando, mas eu acho super importante, é que experiências não obrigatórias vão tornando sua formação diferente da dos seus colegas. Quando você entra no curso superior, tem uma grade lá, né, desenhada ali pelos docentes do curso, que assim, é uma média, né, das atividades obrigatórias e algumas optativas que os estudantes vão passar. Imagina só se uma turma de 30 pessoas do primeiro ao último período da faculdade simplesmente faz só o que é obrigatório. O que vai acontecer? Tem 30 egressos que têm exatamente a mesma formação, uma formação muito parecida. O que acontece quando você participa de outras atividades que não estão no currículo, assim, que você buscou, seja fazer uma disciplina em outro curso, participando de congressos fora da Unicamp, em outras universidades, conhecendo universidades privadas, conhecendo universidades federais, viajando para outros estados, quando possível, participando de estágios, projetos de pesquisa, voluntários ou não. O que acontece? A experiência vai começando a ser diferente daquela dos seus colegas. E se todo mundo faz isso, nós temos 30 formados em determinada área, só que são 30 formados diferentes um do outro. Isso para o mercado de trabalho é muito legal, né? Porque são experiências de vida diferentes, experiências profissionais diferentes. Então, isso eu acho que enriquece bastante e pode ser um diferencial na hora que vocês forem procurar um emprego, tá? Aqui, esse outro ponto, que é legal que eu estou falando aqui com o SAI da Unicamp, né, que ele é esse serviço, né, eu coloquei aqui como um ponto bem interessante é você procurar auxílio dos serviços disponíveis na universidade sobre planejamento de carreira e procura de emprego. Por que é importante? Essa aqui até, eu trabalho, né, num setor igual o da Marilda e do pessoal aí da Unicamp, né, que é o setor de atendimento a estudantes lá do IFC. E aqui eu fiz uma visita, essa foto aí é minha, eu fui visitar o setor, né, de atendimento ao estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, é um setor que eu acho muito legal nas universidades, né, porque às vezes foca muito em ensino, extensão, pesquisa, mas tem esses serviços de apoio que ajudam bastante na trajetória de vocês. Por quê? Aqui na parte de procurar emprego, o principal, sem sombra de dúvida, quem puder participe dos treinos em oficinas temáticas específicas, como participação em entrevistas, elaboração de currículo, apresentação pessoal, como procurar emprego, uso do LinkedIn. A apresentação pessoal, você não precisa querer realmente, não, eu quero ser um profissional liberal, eu quero ser um profissional autônomo, eu não quero emprego. Mas a apresentação pessoal, eu acho super importante, mesmo que você não vá participar de uma entrevista de emprego, mas você vai, muitas vezes, oferecer seus serviços para uma empresa, como profissional autônomo, né? Como prestador de serviço, você precisa vender isso. E a apresentação pessoal é super importante. Muita gente acha que é fácil, que
ah, não, tá dado, né? Uma coisa simples. E daí chega na hora da apresentação, com ansiedade, dá um branco, esquece, gagueja, enfim, não se recorda de coisas importantes, esquece de apresentar o próprio nome, esquece de alguma coisa principal. Então, essas oficinas, esses treinos, pode gerar, eventualmente o pessoal às vezes fica um pouquinho ansioso até de participar do treino, mas o treino serve para isso, serve para você errar, para você receber feedback, seja do treinador, seja dos participantes do grupo. Então, se vocês puderem participar, participem, depois a Marilda pode confirmar, mas eu vi lá na agenda do SAI, no site, depois vocês podem colocar nos comentários ali, eu vi a agenda lá que tinha oficina de preparação de participação em entrevista, elaboração de currículo e mais algum outro tema. Acho que até por agora, nessa semana ou na próxima, tá? Depois vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas tem disponível. Então participe se vocês puderem, porque eu não vi grupo hoje que não tenha gostado dos resultados da participação, dos desfechos, né, da participação desses treinos. Outro ponto, aconselhamento sobre aspectos específicos da sua carreira. Aqui eu estou fazendo uma apresentação, por exemplo, bem generalista. Pode ser que você tenha uma condição muito específica de carreira, um interesse muito específico, uma questão muito tua, que eu não consigo nem abordar aqui, por ser eu estou falando para muita gente, muitas histórias, muitos cursos diferentes. Então, esses serviços podem te ajudar a receber informações, ajudar a pensar sobre aspectos específicos da sua carreira, dúvidas muito pontuais que não são colocadas nessas atividades mais gerais, assim, que são oferecidas. Outra coisa também, algumas universidades têm parcerias com os empregadores, né, que realizam encaminhamentos. Muitas vezes a gente recebe e-mail lá no setor, alguma empresa grande, perguntando, vocês têm alguém formado em técnico em informática, um analista em tecnologia da informação, tem algum químico formado, né, e obviamente, né, a gente faz essa intermediação e, obviamente, que quem está ali interessado, quem está procurando, acabam tendo prioridade, né, nesses encaminhamentos e podem conseguir um emprego, né. E esse é um ponto bem interessante, esse último aqui. Eu digo que a participação nesses serviços favorece a construção de metas e planejamento passo a passo. A gente cria no planejamento de carreira do pessoal, assim, a parte final é quando essas pessoas desenham as metas e colocam o passo a passo. Eles têm muita dificuldade. Parece uma coisa fácil, mas chega na hora de colocar no papel tem bastante dificuldade. Então, esses serviços podem te auxiliar a criar metas que sejam factíveis, que você consiga colocar em prática e também pensar nas estratégias para você chegar até lá. Outro ponto aqui para a gente chegar mais na parte final é aquilo que eu já falei antes, né, que é uma construção de uma rede de contatos positivos com colegas, docentes, técnicos, empregadores. Por quê? A sua carreira não começou agora, você não está agora no final do curso pensando sobre sua carreira ou construindo tua carreira. Agora que eu vou construir minha carreira. Tu começou lá na tua infância, onde você nasceu, que escola que você frequentou, a relação com seus pais, as coisas que você ouviu, a escola do ensino médio que você participou, as atividades que você teve na vida, as oportunidades que você teve, tudo isso você construiu sua carreira, né? E uma parte que muitas vezes é negligenciada é isso, né? A construção da carreira por meio dos contatos positivos que a gente tem com as outras pessoas, né? Esses tempos, um amigo meu perguntou se eu queria lecionar numa pós-graduação. Ele me convidou sobre uma disciplina específica. E aí eu cheguei e falei, não, mas espera aí, é legal você ter me convidado, mas aquela outra pessoa lá me parece mais competente para dar essa aula. Por que você não chamou ela e me chamou? Por que não a chamou e me chamou, né? E ele falou assim, porque você é meu amigo. Simplesmente assim, né? Daí eu falei, legal, então é assim que o capital social funciona, né? Lembra que eu falei que a gente se lembra mais dos amigos, das pessoas próximas? Então ele simplesmente não chamou uma pessoa, não que ela não fosse competente, mas lembrou de mim porque eu era amigo dele. Então, olha só, foi uma oportunidade que eu tive de remuneração, de trabalho, que eu não estava esperando e foi por conta desse contato social, né, do capital social. E outro ponto, não adianta você ter vários amigos, você aí, universitários, tem muitos amigos, e eu coloco aqui como cuide do jardim, né, mantenha algum tipo de contato com essas pessoas para manter sua rede aquecida. Né? Muitas vezes a gente tem muitos amigos em termos de quantidade, mas sei lá quantos anos que a gente não fala com eles, né? Com antigos colegas de trabalho, a gente não pergunta como é que tá, a gente não sai para tomar um café, a gente não tem um projeto juntos. Então, não só ter amigos, ter pessoas conhecidas, mas estar em contato com elas eventualmente ajuda que você não seja esquecido
em momento que você precise, né? E outro ponto que as pessoas não fazem normalmente: comunique às pessoas da sua rede as suas intenções. Seja se você vai abrir um negócio, se você vai atuar como autônomo, profissional liberal, que você está abrindo seu escritório, ou se você está precisando de uma oportunidade de emprego, as pessoas precisam saber disso. Se as pessoas não sabem, não tem como adivinhar que você está passando por uma condição ruim. Eu sei que muitas vezes pode parecer, as pessoas ficam envergonhadas, talvez, de contar, né? Nossa, eu investi tanto na minha carreira, eu fiz curso de inglês, eu fiz intercâmbio, eu estudei na Unicamp, eu fiz pós-graduação e estou desempregado, que absurdo, né? É triste, realmente, né? É triste, é compreensível a tristeza da pessoa, mas não comunicar pessoas influentes que podem te ajudar não vai te ajudar também a conseguir uma oportunidade, né? E se você tiver amigos, pessoas próximas que te querem bem, sejam ex-professores, aqui eu coloquei, né, técnicos, antigos empregadores, certamente as pessoas vão querer te ajudar, né? Às vezes não tem uma oportunidade naquele momento, mas eles vão lembrar se surgir uma oportunidade que você está precisando. Então não esqueçam de comunicar essas pessoas. Então, assim, para a gente fechar aqui, já está dando meus 50 minutos aqui de fala, em resumo, né? O que é para fechar, assim, a minha apresentação de hoje, que é importante para vocês saberem, para buscar, que aumenta a chance de vocês para conseguir um emprego, né? Realizar treinos práticos, né? Preferencialmente em grupo, né? Sozinho, legal, se você puder fazer sozinho, tudo bem, melhor que não fazer, mas em grupo é muito mais rico, né? Ou passar por experiências reais de entrevista, buscando aprender com os eventuais erros. Essa é o que as pesquisas mostram como mais valioso, assim, né? Você fazer treinar, fazer apresentação pessoal, gravar um vídeo seu se apresentando, de você ver que, putz, não tá legal, pede ajuda para outras pessoas, tá legal aqui meu vídeo. Nos grupos que a gente conduz aqui na UFSC, a gente pede para os próprios colegas darem feedback. Legal, tá muito bom. A gente ensina eles a darem um feedback positivo também, né? Justamente para a pessoa não se sentir pior com eventual um feedback construtivo, né? Um pouco para acertar alguma coisa que precisa ser melhorada, né? Mas esse acho que é o mais efetivo, assim, né? Você passar por experiências reais, seja de entrevista, de estágio, de emprego, né? E sempre buscando aprender com os erros. O que acontece? Muitas vezes a pessoa participa da primeira entrevista. Não, vou dar até um exemplo fora. Não sei se vocês dirigem, né? Dirigem carro, mas muita gente é ansiogênico para algumas pessoas as primeiras aulas de direção, né? Muitas vezes a família nunca teve carro, a primeira vez que a pessoa senta num carro na vida. Então, o que acontece? Nessas primeiras experiências, a pessoa até estuda ali, ela está ansiosa por fazer bem, daí ela deixa morrer o carro 3 vezes, né? O carro apaga ali, né? E ela não se sai tão bem quanto ela esperava. Algumas pessoas interpretam esse erro como um sinal de que ela é incapaz. E aí é complicado, porque daí a pessoa fica mais... Na próxima vez que ela pegar o carro, ela fica mais ansiosa. Não, porque eu não nasci para dirigir, porque eu deixei o carro morrer 3 vezes e tudo mais. A pessoa que aprende com o erro, o que acontece? Ela vai interpretar aquela situação como normal, né? Bom, eu nunca peguei no carro. As pessoas realmente, né? Várias pessoas deixam o carro morrer nas primeiras vezes, depois elas aprendem. Eu preciso treinar mais, eu só fiquei 1 hora, eu preciso passar 3, 4, 10 horas treinando. Então, essa interpretação dos erros é super importante se por acaso você for treinar e não se sair como você esperava, né? Tenha compaixão com você mesmo nos erros e tenta aprender com eles. Outro ponto aqui, né? Manejo do estresse, ansiedade e outros fatores fisiológicos que reduzem o seu desempenho e fragilizam o seu enfrentamento de obstáculos e dificuldades inerentes à busca. Buscar emprego, vou dizer para vocês, não é uma tarefa que, para a maioria das pessoas, é uma coisa fácil, né? Para muita gente é uma coisa difícil, você tem que falar com gente diferente, você está sob avaliação, então dá um nervosismo, né? Dá uma ansiedade, às vezes você fica estressado, principalmente você recebe muitos nãos. Então, manejar isso, manejar o estresse, manejar a ansiedade é super importante. Como que você pode fazer isso? Você pode antecipar dificuldades, antecipar barreiras, né? Então, você pode contar com serviços disponíveis na universidade, outro tipo de ajuda para você antecipar eventuais problemas que podem ocorrer durante sua busca de emprego, né? Você precisa preparar soluções para eventuais dificuldades, né? Você pode escrever sobre isso. Não, e se me perguntarem sobre tal coisa, né? E daí você estuda, você se prepara um pouquinho melhor para evitar
que esses obstáculos mexam com você, com a tua autoestima e com o teu senso de competência. Você escrever planos B, C e D, né? Muitas vezes o plano a pessoa só tem um plano na vida, só tem um plano de emprego. E quando ele não dá certo, o mundo desmorona, porque ela não pensou em outras possibilidades, né? Ela não se abriu a outras possibilidades. Então, isso é importante também. E aquilo que eu meio que já falei antes, né? Que reduzir as interpretações negativas sobre erros, né? Então, digamos aqui, numa entrevista, você esquece de alguma coisa fundamental, né? E você é reprovado na entrevista, mas você não sabe por quê, mas você lembra que na hora da entrevista você tentou puxar uma informação, não conseguiu, no final da entrevista você não foi aprovado, né? Algumas pessoas interpretam isso, como eu falei antes, como um sinal de incompetência, né? Nossa, o emprego era meu, mas eu falei um negocinho errado, esqueci e não fui admitido, né? Outras pessoas tentam aprender, né? Tipo, entender que era um processo de avaliação, que a pessoa estava nervosa, isso acontece mesmo, e que da próxima vez ela vai estar mais vacinada para esse tipo de equívoco. Então, é importante manejar as emoções, não esqueça das emoções na hora de procurar emprego. Outro ponto, saber onde buscar apoio qualificado e ajuda. Seja apoio instrumental é aquele de você ajudar, a pessoa que te ajuda você a fazer aquela coisa, né? O apoio informativo, que é o segundo ali, é aquela pessoa que te dá informações valiosas e qualificadas sobre o processo de procura de emprego. O apoio avaliativo ali, que é o terceiro, você pode conseguir, por exemplo, quando você participa de uma entrevista de estágio de emprego, você pedir depois o feedback do profissional de RH, né? Muitos profissionais não dão esse feedback, não entregam feedback sobre como a pessoa foi, mas você tem direito de perguntar. Você participou por um processo seletivo, você pode perguntar: olha, eu queria que você me desse um feedback sobre a minha participação, o que você acha que eu tenho que melhorar. Nos treinos que vocês participem, por exemplo, vocês podem perguntar para os seus colegas como é que você saiu, ou para o treinador, né, ou para o mentor que está participando desse treinamento. E por fim, eu coloquei até em negrito ali, né, o apoio emocional. Imagina só que você é um estudante super qualificado, um trabalhador super qualificado, mas você não recebe apoio emocional da sua família, encorajamento, ao contrário, você recebe palavras negativas, então isso acaba te abalando de algum modo, né? Então, estar cercado de pessoas que dão apoio emocional para você, seja da família, seja fora da família, é super importante, né? Aqui eu coloco amigos, mentores, orientadores profissionais, profissionais de RH, técnicos da universidade, etc. Saber buscar apoio qualificado é importante, porque se você busca um apoio não qualificado, também não te ajuda muito nesse momento, né? E por fim, para a gente encerrar aqui, eu coloquei aqui, né, utilizar ferramentas digitais disponíveis, né? Eu coloquei aqui o LinkedIn, mas tem outras ferramentas que você pode utilizar para fazer buscas, né? Por exemplo, tem um site que eu nem sei se é vigente ainda, chamado Glassdoor, que muitos estudantes da UFSC utilizam para saber quanto que é o salário médio que determinada empresa paga, né? Que ele tem interesse em trabalhar. Então, o Glassdoor tem algumas informações acerca de remuneração das empresas, se é uma empresa boa para trabalhar e tudo mais, né? Pode ser interessante também utilizar. E, por fim, que eu já falei no outro slide, né, comunicar a sua rede de contato, suas intenções de obter emprego, né? Não esqueça de comunicar tanto seus colegas, quanto amigos, conhecidos, ex-colegas de trabalho e outras pessoas que podem te ajudar, que você está procurando emprego, porque isso pode ser, muitas vezes, a chave aí para você conseguir um. Para finalizar aqui, eu coloquei a imagem aqui do filme A Procura da Felicidade, aqui embaixo, e uma frase do Albert Bandura, que pode parecer um pouco dura, mas eu já explico, né? Ele fala assim que para vencer, para ser bem-sucedido, para a gente conseguir o que a gente quer, a gente não pode se dar ao luxo de ser realista. Isso não é falar para a gente não ser realista, porque ser realista é bom, mas o que o Bandura está falando aqui é que na maioria das coisas que a gente vai investir na vida, vai ter alguma dificuldade, vai ter alguma barreira, a gente vai passar por intempéries ali, a gente vai demorar às vezes para conseguir o que quer. E se a gente for utilizar só a realidade objetiva que está em torno de nós, muitas vezes a gente acaba desistindo do que a gente quer, né? Então, o que a gente fala, né? Que a gente precisa ter um ingrediente ali, um tempero de otimismo, né? De você antever que você vai ter um futuro melhor se você continuar investindo naquilo. Imagina um empresário que abriu um negócio ali no começo da pandemia, um negócio presencial, e de repente, se ele só leva em consideração a realidade objetiva dele ali, ele simplesmente desiste do negócio, ele para de lutar porque a realidade é muito dura.
Mas se tem um ingrediente otimismo, esperança no futuro melhor, o que acontece? Ele fica mais motivado, mais engajado a acertar eventuais erros, a mudar algumas coisas para conseguir chegar onde é que ele quer. E na procura de emprego não é diferente, né? Muitas vezes a gente vai lidar com dificuldades e a gente precisa adicionar um ingrediente otimismo para que a gente consiga superar essa dificuldade e conseguir finalmente o emprego que a gente quer ou que seja possível naquele momento. Pessoal, desejo sucesso na procura de emprego de vocês. Muito obrigado. Aqui estão os meus e-mails aqui, thiago.oliveira@ufc.edu.br, que é o meu profissional. O meu e-mail pessoal ali embaixo. Atualmente eu estou fora das redes sociais por motivos de saúde mental, mas voltarei no futuro. Por enquanto eu tenho aqui a minha página do LinkedIn, podem me procurar lá, Thiago Oliveira Psi, né, que a gente pode trocar figurinhas por lá, ou me manda um e-mail, e, enfim, daí a gente pode conversar um pouquinho mais se vocês quiserem, ok? Obrigado, agora eu estou aberto para discussões, comentários, perguntas e dúvidas. Muito obrigada, Tiago. Sua apresentação foi excelente, muito esclarecedora, muito instrumentalizadora para todos nós que estamos aqui do outro lado, tentando, né, uma colocação, uma recolocação no mercado. O pessoal está compartilhando comigo também, aqui agradecendo, parabenizando a sua fala, né? Então, a Luísa agradecendo, o pessoal perguntando onde ficará a gravação, a gente já coloca aqui para vocês, né? O Pedro Henrique também colocou aqui, muito boa. A Sabrina também agradecendo pelo compartilhamento do conhecimento, Gabriel, José Galdino, ótima palestra, o Tiago, obrigada pelas contribuições. Então, a gente faz coro aqui a sua fala. E respondendo, né, já algumas questões que foram colocadas aqui no chat, né, e o próprio Tiago comentou a respeito da nossa oferta, né, em termos de oficinas. Nós temos, sim, aqui pela orientação educacional, o Projecta, que é o programa de orientação de carreira aos estudantes de graduação e de pós-graduação, e nós oferecemos as oficinas de elaboração de currículo, de participação em entrevistas, dinâmicas de grupo. Então, daqui a pouco a Fran já coloca para vocês também a nossa programação. Nós temos para novembro uma 3 atividades já programadas que vocês podem, então, se inscrever e já poder fazer essa experiência aí de elaboração de currículo, né, de participar das entrevistas, né, ter essa experiência no próprio ambiente ali simulado, né? Nossa ideia é ajudá-los aí a ter uma experiência para poder errar, para poder discutir, para poder entender, esclarecer melhor como que é esse funcionamento aí de processos seletivos. E além dessas oficinas que são as atividades coletivas, nós temos também os atendimentos individuais, né? Então, de repente, alguém participou da oficina, mas quer conversar melhor, né? Ou de repente já gostaria de agendar um horário, vocês podem fazer contato conosco pelo educacional@sai.unicamp.br, que uma de nós já agendaremos com vocês esta conversa. Então eu vou retomar aqui o chat, colocar algumas perguntas. A Adria já tinha perguntado, já respondi então a questão da dúvida sobre as oficinas e sobre o atendimento, mas a Adria tem uma outra pergunta aqui. Olha, Tiago, você teria alguma orientação sobre quem terminou pós-graduação como pesquisador e deseja ingressar no mercado como docente? Oi, Marilda. É uma pergunta aí de bastante gente. A gente tem inclusive um grupo de pós-graduandos lá, lá na UFSC, de planejamento de carreira para pós-graduandos. E realmente a busca tem aumentado cada vez mais, porque muita gente faz a mestrado e doutorado com vista a se tornar professor de ensino superior, e muitas vezes uma universidade pública, né? Mas o que acontece, né? Nos últimos anos, em razão da pandemia e outros fatores, o número de concursos reduziu bastante, né?
O que não quer dizer que não existem, né, mas eles estão bem mais restritos, né. Então, se fosse, assim, vai depender muito de outros aspectos de vida, assim, né, porque eu vou passar um pouquinho da experiência dos alunos na mesma condição que a sua, né, que estão participando dos grupos lá. Alguns realmente estão suscitando um plano B, no sentido de repensar a ideia de docência e pensar em rentabilizar o conhecimento, porque quem faz mestrado e doutorado tem um conhecimento muito específico em alguma coisa, né? Ele se aprofundou demais num tema e que pouca gente domina aquele tema que a pessoa fez o mestrado e fez seu doutorado, né? Então, alguns estão planejando rentabilizar no mercado de trabalho isso de alguma forma, como um prestador de serviço, uma forma de lidar com esse período não tão bom, né, de concursos públicos. Alguns têm alterado as suas pretensões de universidades públicas para universidades particulares que remuneram melhor, né? Porque a gente tem universidades privadas que acabam pagando muito pouco para o docente, isso acaba sendo o sentimento de desvalorização é muito grande, né? Então, alguns colegas têm se dedicado a mudar a estratégia e partir para as universidades particulares. E outros, assim, apesar da dificuldade, assim, eles estão mantendo, porque eles estão terminando mestrado e doutorado, eles estão mantendo contato com os grupos de pesquisas como voluntários para melhorar a publicação, né? Eles não tem jeito assim, né? Eles estão tentando melhorar onde que eles podem, participando das oficinas de apresentação pessoal, de docência, para conseguir ser um diferencial, se preparar melhor para a concorrência, aquela coisa, né? Teve concurso de professor substituto da UFSC aqui, que há uns anos atrás tinham 2, 3 candidatos, esses tempos tinham 20, 30, 40, assim, né? Então, aumentou muito a concorrência, daí a pessoa precisa se qualificar um pouquinho mais para conseguir lidar com essa dificuldade, né? Não tem como dizer que a gente está no melhor momento para o docente, né, mestrando ou doutorando no Brasil, que a gente não está, né? Então, são essas as principais saídas que os alunos têm buscado, assim. E tem me chamado a atenção algumas estratégias bem criativas, assim, para rentabilizar, assim. Áreas, assim, que eu não imaginava que poderia rentabilizar o conhecimento no mercado de trabalho, essas pessoas estão conseguindo. Eu sei que isso depende de área para área, né? Mas é incrível, assim, quando a pessoa para pensar e começa a ver que aquele plano inicial pelo menos está em stand-by, vai ter que esperar um pouquinho mais, e como é que eu vou sobreviver até lá, né? Como é que a pessoa consegue rentabilizar aquilo, é bem interessante, sim, eu iria por aí, mais ou menos. Tá ótimo, Tiago. O Heitor comentou aqui também que agradece pelas falas, muito legal ouvir sobre esse assunto, incluindo essa abordagem acolhedora e gentil, né? E é justamente muitas vezes o que a gente precisa, né? A busca de trabalho não é uma tarefa fácil, né? Precisa manter aí a resiliência, a paciência e a persistência, né? O Gabriel perguntou, ele diz assim: olha, eu sou biomédico, fiz mestrado na Unicamp, estou tentando pivotar para data science e programação. Alguma dica em particular? Pergunta bem específica aí do Sim. Gabriel. Acho que é o boom do momento, né? Quem, dependendo da área da pessoa, ela não fez a formação exatamente em áreas tecnológicas, né, em tecnologia da informação, mas se ela tem algumas competências da área ali, há uma chamada da sociedade assim para pessoas para trabalharem com data science e programação, né? Assim, de mercado não tem o que dizer, tá realmente bastante aquecido, né? Agora, se você vai se adaptar à rotina, né, e vai se adequar, eu participaria de alguma intervenção, assim, em planejamento de carreira, né, para você ter um pouquinho mais talvez de clareza desse processo de transição, porque é uma transição grande, né? Passar de biomédico, fez mestrado, não sei qual foi a área do mestrado, mas às vezes é outra diferente e você acaba fazendo uma transição, mas toda transição de carreira acaba gerando um pouquinho de apreensão, ansiedade. Então, eu procuraria um processo de aconselhamento de carreira para te ajudar nesse processo de criar as metas
E, assim, eu faria experiências de você realmente colocar a mão na massa por um tempo, né, por algumas semanas, alguns meses, para ver se você se adapta a essa atividade, assim, né, porque quando você vai mudar de carreira para algo que você não está muito acostumado com a rotina, você pode criar muita representação, né, então fale com pessoas que fizeram transições similares, visite locais que as pessoas trabalham com esse tipo de informação para você reduzir o número de representações da sua cabeça, assim, né? De coisas que você ouviu e não coisas que você viu com os próprios olhos e você viu na prática. Então, isso é bem importante para qualquer área. Muitas vezes a gente escolhe nosso curso superior com base em representações da nossa cabeça, e quando a gente entra no curso superior, que a gente vai ver, eu não sabia que era isso, né? Que a gente vai criando, né? Natural, assim, né? A gente vai criando representações positivas ou negativas de alguma área, só que a realidade às vezes se mostra bastante diferente. Então eu faria treinos, assim, né? Eu tentaria me inserir aos poucos e conhecer um pouquinho mais profundamente essas áreas aí. Mas falar de mercado de trabalho não tem nem o que falar, né, meu amigo? Realmente eu acho que é uma das mais aquecidas no momento, assim, né? Muito bom, Juliana, pode falar. Tiago, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão do mercado de trabalho, né? Porque às vezes a gente atende estudantes aqui pela orientação educacional que estão cursando cursos que, pelo menos atualmente, o mercado de trabalho não está tão aquecido para esses cursos, né? Ou mesmo cursos que são muito novos. Então, por exemplo, aqui na Unicamp tem o curso de estudos literários, que, se eu não me engano, é o único de graduação no Brasil, é um curso muito recente, tem poucas turmas formadas, então alguns estudantes relatam uma certa ansiedade por não saber muito nem onde procurar emprego nessa área, porque não é uma área com mercado de trabalho consolidado, às vezes os processos seletivos nem englobam essa formação, então é um pouco assim, os estudantes demonstram um pouco essa ansiedade do qual caminho seguir, né? Claro que não tem um caminho único, mas você teria alguma sugestão, assim, para estudantes que estão terminando cursos ou que o mercado nessa área não está tão aquecido, ou mesmo um mercado que ainda está em construção desde o início, como é o caso, por exemplo, desses cursos mais recentes? Então, eu acho que eu não me apegaria tanto à formação específica ali. Eu acho que o único problema maior na prática, assim, no mercado de trabalho, talvez fosse para concurso público, né? Que eu acho que é o mais xarope, porque coloca lá como critério de você ter aquela formação, né? Para emprego, né, em empresas privadas e tudo mais, é um pouquinho mais flexível esse processo, assim, né? Eu focaria mais, não na formação em específica, mas nas competências, assim, as competências que esse curso está desenvolvendo nos estudantes e as áreas potenciais que eles podem trabalhar. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela é formada em letras, ela falava que ela trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho, e daí ela falou que ela é formada em letras. Eu fiquei curioso, né? E ela era revisora de textos do tribunal, assim. E eu fiquei bastante curioso. Falei, caramba, eu nem sabia que tinha um negócio desse, né? Abrir concurso bem remunerado, como é no Tribunal do Trabalho. E aquilo me chamou a atenção, assim, né? De ter essa possibilidade, assim, né? Eu acho que eu não me, como é um curso novo, realmente ela não vai encontrar, e é que tá, né? Não vai encontrar exatamente né, uma vaga para nessa área específica, né? Mas eu focaria em que tipo de competências isso, na verdade, assim, isso eu acho que é até uma questão dos coordenador de curso, isso aí, né? Deixar claro, fazer uma pesquisa lá nos documentos, né, de criação de curso, né, no PPC e tudo mais, pegar aquilo lá no planejamento do curso e ver que tipo de competências, que tipo de perfil de egresso aquele curso está formando, né, e trazer isso para os alunos. Acho que isso está mais pesando um pouquinho mais até para a coordenação, assim, para o curso mesmo, deixar claro que tipo de mercado aquelas pessoas estão propícias a se engajar durante a formação. Mas assim, eu vejo hoje o mercado de trabalho muito mais flexível, assim, né? O Brasil tem uma perspectiva bem enrijecida de formação e trabalho. Tudo bem que tem, como é que fala, profissões regulamentadas, né? A minha profissão é regulamentada, né? Eu sou psicólogo e outras pessoas de outras formações não podem atuar como psicólogo, né? A pessoa tem que ter uma formação em psicologia, né? Em compensação, outras áreas, os trabalhos não são regulamentados, né? Tá um pouquinho mais flexível, isso, e no exterior isso talvez fique um pouquinho mais claro, assim, né? Que é muito mais comum você ver pessoas de outras formações atuando
né, em cargos que parecem ser de formações específicas, assim. Mas eu acho que eu pediria até auxílio para não ficar só para vocês, assim, que ajuda os estudantes, mas fazer esse diálogo com a coordenação de curso, assim, né? Porque se os alunos não sabem para que eles estão fazendo aquele curso lá, então está precisando de uma clareza institucional ali para ajudar. Ah, meu gatinho aqui. Para ajudar os estudantes a saber o que fazer com aquela formação, né? Além da exploração, claro, vocês ajudam na exploração, porque muita gente acha que sabe tudo sobre o mercado de trabalho, quando a gente faz atividades de exploração, né, de oportunidades, não sabia que existia isso, nossa, não sabia que eu poderia fazer isso com a minha formação. Então é um clássico, né, mas eu chamaria a responsabilidade também para a coordenação. Muito bom, Tiago. Acho que vários pontos aí para a gente pensar, né, enquanto profissionais da instituição. O Alisson está perguntando se a gente avalia o currículo já pronto, né? Juliana já respondeu aqui, pode trazer para a gente, que a gente dá pitaco sim, viu, Alisson? A gente dá aí sugestões para vocês elaborarem o currículo. Muito bom, pessoal. Quem mais gostaria de comentar, fazer perguntas? Ainda tem temos uns minutinhos aqui. Maria, só vou comentar sobre esse lance do currículo bem rapidinho, para não perder a fio da meada. A gente também pede aqui na UFS que eles tragam pronto, na verdade, justamente para a gente saber qual que é o nível de habilidade que a pessoa tem para resumir, né, sua vida profissional, acadêmica, num papel, né? Essa capacidade de síntese também é avaliada, né? Então é legal que tragam realmente prontos e não esperem realmente que o orientador ali faça a maior parte do trabalho, né? Eu acho que é bem interessante trazer esse evento perto também aqui. É isso mesmo. Às vezes o que a gente percebe é que o aluno tem dificuldade para reconhecer, né, dentro da trajetória acadêmica, o que ele pode colocar no currículo, né? Então a gente ajuda também nesse processo de identificar as atividades extracurriculares, né, aqueles trabalhos que não são tão formais, mas que certamente contribuíram também para desenvolvimento de competências e habilidades. Mas Eu vou fazer isso mais mesmo. eu vou fazer mais um comentário sobre isso, porque eu acho que é muito Pode falar, importante, pode Mariana. falar. Nas oficinas, nos trabalhos de planejamento de carreira, quando eles fazem o levantamento de tudo que eles fizeram ao longo da graduação, em termos de atividades não obrigatórias, a gente pede para colocar lá qual semestre foi feito, o que foi feito, por exemplo, fui monitor de disciplina. E daí tem um bloco lá que eles colocam assim, quais competências você acredita que desenvolveu ao participar dessa atividade? E daí, quando eles vão compilando experiência por experiência, quando chega no final, dá para fazer uma síntese bem legal, porque tem uma parte do currículo que você pode se mostrar mais, você pode se descrever um pouquinho mais, né? Que você desenvolveu certas competências por meio desse levantamento dessas atividades. Isso é bem interessante mesmo, de abertura, saber lidar com o diferente, lidar com conflitos interpessoais, tudo isso a gente vai lidando. Imagina alguém que foi monitor de uma disciplina de primeiro e segundo período, assim, com aqueles 40, 50, 60 alunos, às vezes, na sala, não tem como dizer que você não desenvolveu competências ali de lidar com situações difíceis, manejo grupal. Então, tudo isso, nossa, enriquece bastante o currículo. E as pessoas não colocam porque acham que não vale a pena e tal, mas é bem importante. Exatamente. Olha, a Adria tem uma pergunta aqui. Alguma orientação para quem se formou e não tem experiência de estágio? Muitas vagas pedem experiência. Então, Adria, eu até coloquei ali uma das possibilidades, dependendo da tua área de formação. Eu não gosto de falar, assim, né? Porque dá para ver que a pessoa está em necessidade, assim, de fazê-lo, isso não é bom, né? Mas dependendo da área, as pessoas fazem até trabalho voluntário, assim, dependendo, como uma forma de se manter atualizada, né? Atuando em determinada área e tendo algum tipo de experiência, pelo menos para si, assim, né? Não, eu vejo que eu não adquiri experiência prática, não tenho nem confiança que eu consigo fazer tal coisa. Muitas vezes a pessoa tem que se inserir em trabalhos voluntários ou intercâmbio ou alguma coisa assim para conseguir adquirir a experiência, né? Ou ainda fazer um curso de formação com viés mais prático, que tem também, né? Tem alguns cursos de especialização que tem um viés mais prático, que você participa. Eu não sei qual que é a sua área,
como eu fiz especialização em psicologia clínica, eu fiz um dos pontos é que eu ia ter 150 horas de atendimento clínico, né? Que eu achava que eu teria que passar por isso, que a graduação não oferece esse tanto de horas, é só um pouquinho, né? Que eu tinha que passar por essa formação a nível de especialização para conseguir atender em consultório. Para mim foi super valioso, assim, 150 horas atendendo, eu digo que ali eu não precisaria passar por muito mais coisas para, por exemplo, para chamar atenção numa entrevista de emprego, se fosse o caso, né? Se eu fosse competir ali, eu acho que eu teria bastante repertório para justificar a minha falta de experiência, né? Mas isso eu acho que seria um ponto, assim, né? São 2 pontos ali, eu falei voluntariado da formação, né? Ou, dependendo da sua área, você pode também começar digamos assim, fazer ao invés de pegar o cargo mais complexo que você quer, você pega um cargo anterior um pouquinho mais simples, assim, para adquirir experiência ou atividades mais simples para poder avançar para coisas, para você aos poucos mostrando que você pode fazer as outras coisas mais complexas. Só acho que são os 3 pontos principais, assim, vai depender muito da sua área, por isso que eu até comentei ali, esses aspectos específicos de carreira, seria legal discutir com o serviço de orientação, porque depende muito da área, depende muito do teu contexto, das suas possibilidades e tudo mais, né? Possibilidade financeira, eu tô falando voluntariado, mas não sei se você pode, por exemplo, né? Tem muita gente que não pode, precisa ter dinheiro, daí não tem como é que vai fazer voluntariado, né? Mas é mais complicado, então eu sugiro as nuances mais específicas, assim, conversar direto com serviços de atendimento ao estudante. Muito bom, Tiago. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de abrir microfone, escrever aqui no chat? Muito bem, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando, então, encaminhamentos aqui para a finalização. Nós enviaremos para vocês um questionário para que vocês nos ajudem aí na organização das próximas atividades, então a gente pede que vocês nos ajudem aí a pensar, a indicar, a Fran já colocou aqui no chat, então a participação de vocês é bastante bem-vinda e a gente agradece já, é bem rapidinho. Espero que vocês tenham conseguido aí pensar, repensar sobre as práticas, né, o que vocês esperam aí desse momento aí da transição para o mundo do trabalho que vai acontecer, né, ou se já está acontecendo, e certamente foi bastante rica a nossa conversa aqui com o Tiago e o gatinho dele lá de Florianópolis. Aqui está bem quente também, viu, Tiago? A gente está aqui entrando no verãozão, ainda bem. Então, eu gostaria de agradecer e a gente vai finalizando. Convido vocês a nos seguirem aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e no próprio site aqui do SAI a gente tem vários materiais também, outros webinários falando sobre projetos de carreira, construção de carreira, vida acadêmica. Fica o convite aqui para vocês acompanharem e explorarem esses materiais que a gente tem aí disponibilizado para vocês. E Tiago, mais uma vez agradeço aí a sua participação, seu tempo aqui conosco, sei que tá bem corrido por aí, essa fase aí de final de doutorado, ela é bastante árdua, mas tá caminhando, tá finalizando, falta pouco. Sim, obrigado, Marida, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos e todas que ficaram aqui conosco, falando um pouquinho sobre procura de emprego. Espero que tenham gostado. E bora lá, seguir correr atrás dos nossos objetivos e sonhos com bastante otimismo, apesar das dificuldades aí que se encontra. Sim, sim, é isso mesmo. Pessoal, então, tchau para vocês, boa semana e nos vemos nas próximas.